Eram dias tumultuosos. Catarina de Médicis encontrava-se profundamente abalada. O imenso castelo estava visitado pela angústia e a expectativa. O cardeal e duque de Guisa procurava trabalhar. O filho de Catarina, que então reinava, para que uma decisão fosse tomada. Poucos meses atrás, a rainha da França recebeu um convite de Felipe II de Espanha para um encontro além da fronteira da Espanha com a França, de modo a estudar problema capital para os dois países e, por extensão, para a Europa. A Espanha se houvera divorciado da Holanda e a questão religiosa viera a lume. O cardeal de Guisa estava comandando as melhores tropas da senhora rainha de França. E, por outro lado, um homem devotado à fé cristã, diga-se, fé católica, o duque de Alva, na Espanha, prometia realizar um movimento ideal de destruição do inimigo comum, o protestantismo. Mas, de última hora, depois que Catarina saiu do palácio em Paris, com 200 damas e todo o conforto para se encontrar na fronteira com Felipe II, este retrocedeu e procurou mandar pedir desculpas à mulher apaixonada, enviando no seu lugar o duque da tradicional família Alva. Para ela foi um golpe diplomático, como se Felipe não desejasse cumprir a promessa real. Mas naquela oportunidade, o cardeal de Guisa, num diálogo inolvidável com o duque de Alba, resolveu tomar uma decisão fatal. E o duque de Alba disse ipsis verbis: o rei aguarda que a França realize o ideal de todos nós católicos. Eu desejaria celebrar um Te Deum na Catedral de Madrid, com as velas que fossem produzidas pelo sebo das carnes protestantes. Se esse dever for cumprido, assinaremos outros tratados de paz e governaremos o mundo europeu com a soberania da fé católica. Mais tarde, em uma noite sombria de angústia e de expectativa, porque Catarina estaria casando a sua filha com um jovem duque que morava na Normandia e que era protestante. O casamento era mais uma negociação de Estado do que propriamente uma festividade afetiva. E havia nisso um golpe da terrível soberana. Era uma maneira de fazer que viessem a Paris os protestantes que se encontravam espalhados no território francês. Era o ano de 1571. E na noite de 24 de agosto, uma noite abafada, a duquesa de Guisa, mãe do cardeal, com um pedaço de papel na mão, dizia à rainha amedrontada: peça seu filho para assinar. Se ele assinar, extinguiremos a lepra que toma conta do mundo e mostraremos o poder da fé cristã.
diga-se mais uma vez, católica. Catarina tem o papel na mão. Ela está angustiada. São mais ou menos 23 horas. Ela traz uma lâmpada portátil. O jovem rei se caracteriza por um personagem marcado por estertores de rápida esquizofrenia, inquietações, ciúmes dos irmãos, mas devotado servo da própria mãe. E ela diz: assina esse documento, porque poderíamos impedir o casamento da tua irmã com esse herege. Ali no meio da penumbra da imensa sala está uma menina de 11 anos que veio do interior da França para ser educada nos rigores das acompanhantes da grande rainha. A menina está estupefacta, porque acompanha um dos momentos mais graves da história da França. É testemunha sem saber o que está acontecendo. O rei é tomado de irritação. Toma o papel da mão de sua mãe e diz: é para matá-los? Então que matem todos. Tem uma crise e coloca o anel com as armas reais e a flor de lis no pedaço de lacre que está agora transformado quase numa chama, e então assina o destino da noite francesa. A rainha sorri. Ele blasfema e se atormenta no salão nobre. Ela entrega à duquesa de Guise, e esta vai atravessando o imenso corredor na direção da última janela do palácio hoje Louvre. A igreja de São Pedro de l'Auxerrois é uma pequena catedral de natureza gótica. Ela está à frente da parte terminal do Louvre. É uma rua estreita, separada por uma grade, com aproximadamente 10 metros de distância do imenso palácio. A duquesa de Guise ergue uma lamparina e movimenta. E um sacerdote na torre tange o sino que dava a ordem de começar a matança. Era véspera de São Bartolomeu. E de imediato as tropas correram pelas ruas de Paris, também pela rua de l'Auxerrois, para alcançar a residência de um grande navegador, de quem Catarina tinha mágoas profundas e era protestante. A matança é dolorosa. Os cadáveres vão sendo amontoados, atirados ao rio Sena, cujas águas são transformadas em borras de sangue, e onde flutuarão os cadáveres que serão devorados pelas aves de rapina. A madrugada daquele agosto terrível começa ainda com muita névoa, e os gritos de vitória assinalam quase 25 mil assassinados. A noite de São Bartolomeu na história da humanidade é uma das páginas mais negras da intolerância da criatura humana na sua paixão veemente por determinados objetivos egóicos, porque ali estavam misturadas as paixões políticas, as paixões afetivas e as paixões do poder que Catarina, descendente da nobreza italiana, desejava assinalar de maneira inolvidável. O seu castelo no Rio Loire, na região dos grandes castelos, iria fazer dela, quando mais tarde, viúva e amargurada, contemplasse as águas do Rio Loire, pensando na tragédia que ela desencadeara.